Olá, seja muito bem-vinda aqui no canal da Suelen. Eu tô emocionada. Eu acho que dá pra você perceber que faz muito tempo que eu não volto pra esse canal. Faz bastante tempo que eu não posto vídeo. Eu acredito que meus últimos vídeos, se você não viu, foi falando um pouquinho, né, do meu casamento. E depois disso eu realmente dei uma sumida. Porque realmente a gente entende que no tempo de Deus são processos. E Deus, ele trabalha com isso, né? Ele tem momentos, tem processos. E eu havia entendido que Deus tinha terminado esse tempo de youtuber. E realmente eu entreguei nas mãos do Senhor e fui viver outros momentos da minha vida. E hoje aqui eu estava orando. E realmente o Espírito Santo pediu para que eu voltasse com esse vídeo em específico. Ali colocando um pouco do meu testemunho, mas antes também trazendo um pouco da palavra para que ligue com isso, né? Então eu vou pedir para você abrir comigo lá no livro de Ruth, capítulo 1, que fala exatamente sobre o testemunho, né? Bom, eu gosto muito da história de Ruth, porque fala muito sobre entrega e perseverança. E houve um tempo, né, que havia muita fome em Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém e de Judá. Eles foram à terra de Moabe e ficaram ali. Depois de um tempo, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos, e estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome de outra era Ruth. E elas ficaram ali quase 10 anos, depois morreram também, Malom e Quilom, e os seus 2 filhos, né, sendo o marido de Noemi e o marido de Orfa. Só que o que acontece? Nesse momento, né, a Orfa ficou sozinha, sem os 2 filhos. E aí ela chega e fala para as meninas, né? Ó, nesse momento aqui eu vou ficar sozinha. Então volte ali para os seus maridos e vivam. Volte seus maridos não, né? Volte para os seus familiares, que os maridos delas haviam morrido. E vão para um novo tempo, né? Na vida de vocês. Essa história ela é muito interessante, principalmente porque o pessoal foca muito, né, na parte que Ruth fala, não me peça para que me te deixe, o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. E eu acho realmente essa passagem uma das mais lindas da Bíblia, porque fala muito sobre aliança. Mas hoje eu queria focar um pouquinho na parte de dores. Ruth, ela passou por um processo muito difícil de perder o marido, de perder o sogro, perder aquilo que era a estabilidade dela e realmente tentar viver algo novo, né, diante de Deus. E eu queria trazer isso porque quando a gente fala da vida sentimental, muitas vezes a gente sofre muitos processos, né, muitas dores, muitos caminhos onde a gente acredita que realmente isso não tem um futuro. E eu queria realmente me abrir aqui para vocês, até mesmo contando meu testemunho, porque é uma das áreas mais doídas da minha vida, foi a área da vida sentimental. Eu sempre fui uma pessoa onde acreditei muito que Deus poderia me dar um casamento abençoado, mas ao mesmo tempo houve um processo ali muito difícil até eu viver a promessa do Senhor. Eu acreditava que Deus ele poderia me trazer alguém, entretanto eu não esperava ser transformada e passar por um processo a entender que eu precisava me amar primeiro, amar ao Senhor e realmente entregar a minha vida para que eu vivesse esse processo de restauração. Bom, nós mulheres, muitas vezes a gente cresce com visões, né, de casamento perfeito, conto de fadas e coisas do tipo, e eu sempre fui muito apaixonada por essas coisas. Só que durante esse processo eu acabei me frustrando demais com isso. E eu realmente percebia o quanto era difícil a gente achar alguém para amar e ter alguém junto, porque na verdade as minhas expectativas não estavam em Deus, mas elas estavam nas pessoas. E eu acho que isso é muito clichê quando alguém vai ministrar falando sobre a área sentimental, porque
a gente muitas vezes fala, olha, coloca realmente sua confiança no Senhor, entrega realmente a Ele. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Porque a verdade, a gente sabe que a gente realmente quer alguém para ficar, né? Todas nós mulheres, o nosso desejo, o nosso sonho é ter um casamento, né? Diante ao Senhor. Só que muitas vezes nesse processo, a gente tenta dar um jeitinho. Porque nós mulheres somos assim, né? A gente sabe se virar. Até uma Provérbios 31:10 é um dos meus livros favoritos, porque fala realmente sobre isso, né? Sobre a mulher sendo uma mulher que se esforça, que vai atrás, que busca. E hoje, cada vez mais, a mulher sempre está sendo esforçada aí. Só que, na verdade, o que eu buscava, eu não conseguiria achar na pessoa que estava do meu lado, sabe? Então, durante todo esse processo, né, de busca, de tentar ter alguém ali para me casar, eu percebia que a minha confiança estava nas pessoas, sabe? Então, eu já entrava no relacionamento com uma expectativa que a pessoa não iria me suprir, sabe? E aí eu comecei a perceber, depois de muito tempo buscando, de sofrer muitas coisas horríveis, assim, de ser maltratada, de ser machucada, de, sabe, realmente eu percebi que Deus, ele seria o meu amor perfeito, porque eu cresci assistindo filmes de princesas, onde o príncipe encantado era um homem maravilhoso. E eu não percebia que o meu príncipe sempre esteve ao meu lado, que era o Senhor Jesus. E eu falava, nossa, eu realmente nunca vou encontrar e tal. E aí, teve um processo, eu passei por diversos processos horríveis, assim, horríveis e difíceis nessa área sentimental. Mas teve um, assim, que me detonou total, que eu acho que o Espírito Santo realmente permitiu que eu passasse por aquilo. E ele falou assim pra mim, Suelen, você nunca vai encontrar alguém se primeiro você não me encontrar. E, cara, aquilo ali me deu um tapa na minha cara tão grande, que eu entrei num processo de cura com Deus tão grande, aonde eu precisei realmente encontrar a minha verdadeira identidade, aquilo que Deus queria pra mim. E aí sim eu entendi que realmente eu não precisava de ter alguém do meu lado, eu só precisava de Deus. E foi um processo tão gostoso que hoje, quando eu falo para as minhas amigas que estão solteiras, é difícil de acreditar porque eu sei que é um processo muito doído, né? O processo da solteirice e tudo. E eu falo para elas, aproveita esse processo com Deus, porque é um processo muito gostoso. Então, assim, a solteirice sem Deus, ela realmente é horrível. E o casamento sem Deus, ele vai ser pior ainda. E aí, eu passei realmente por esse processo, onde demorou bastante. Não foi muito rápido, mas assim, foi tão gostoso que eu consegui enxergar Deus como realmente meu esposo, sabe? E eu vejo isso realmente na história de Ruth, porque até ela encontrar Boaz, ela teve que realmente deixar seu orgulho, né, seus sentimentos, realmente passou ali por humilhação, porque ela teve que realmente catar ali, né, comida do chão para ajudar a sogra. Então ela passou por vários processos até ela chegar ao casamento e ser honrada. Então, assim, o que eu quero falar para você, principalmente que você está assistindo esse meu vídeo, como testemunho para que você entenda que o casamento não vai ser a salvação da sua vida, sabe? Você não vai viver o conto de fadas. Que a verdade é que a única salvação da sua vida é Jesus. E ele é o melhor marido de todos, sabe? Que se você realmente entregar a sua vida para ele, as demais coisas serão acrescentadas. E eu sempre ouvia isso, né, da minha mãe, que é pastora, das minhas pastoras da igreja. Só que era muito difícil para mim acreditar, porque a gente assiste tanto filme, né, de romance. Por isso que a gente tem que até vigiar com essas coisas, né? Porque a verdade é uma só. Deus, ele é o melhor parceiro pra gente ter, sabe, na nossa vida. E aí o resto ele vai acrescentando no momento certo, na hora certa. Enfim, e eu passei por um processo, assim, bem grande com o Senhor. Foi bem difícil. Eu tive que entregar muitas coisas pra Deus. Eu tive que fazer muito jejum, sabe, muitas entregas do Senhor, assim, no secreto.
E aí, recentemente, né, eu vi que vocês viram o vídeo, eu me casei. E é muito legal quando a gente vive a promessa do Senhor, né? Só que o processo, é necessário, ele é importante. E quem não vive o processo não consegue aguentar o peso da promessa, né? Então, assim, o que eu queria deixar para você é que durante o processo você entregue ao Senhor de verdade a sua vida. Entregue de coração, porque assim, Deus ele tem um casamento lindo preparado para você. Ele tem algo assim além do que você planejou, além do que você sonhou. Porque esse é o Deus que eu sirvo, sabe? Quando a gente confia nele em primeiro lugar, não tem como dar errado as outras coisas. Então talvez não seja nem sua área sentimental que te incomoda, talvez seja a sua área financeira ou sua vida profissional. Só que assim, enquanto a gente não entregar pro Senhor 100%, Deus não vai agir. E realmente, sabe, às vezes a gente quer dar conta sozinho, a gente quer se virar ali e as coisas não fluem. Então, assim, esse processo me fez perceber que eu não precisava de alguém, mas que eu precisava de Cristo. Enquanto eu achava que as pessoas iriam suprir ali as necessidades que eu queria ser suprida, o Espírito Santo chegou para mim e falou: filha, olha para mim e veja que aquilo que eu tenho é 1000 vezes melhor do que uma pessoa pode entregar para você. E realmente, sabe, Deus ele é assim maravilhoso. Ele entrega além do que a gente espera, ele nos abençoa além do que a gente deseja. Mas é um processo, a entrega, é esforço, sabe? Não é de um dia pro outro. Deus, eu quero casar e amanhã Deus já vai te enviar alguém. Não é isso, sabe? É um processo, pode durar 5 anos, pode durar 2 anos, pode durar 6 meses. Eu não sei o tempo que o Senhor tem pra você. Mas o que eu queria deixar aqui é que você não fuja do processo. Que talvez esse meu testemunho possa edificar você, entendendo que Deus vai trazer algo muito melhor pra sua vida. Talvez a sua visão de amor seja uma visão totalmente errada daquilo que Deus tem pra você, né? A verdade é que todos nós ali crescemos com uma visão dos nossos pais, das pessoas ao nosso redor, de filmes, igual eu cresci. Só que Deus, ele tem algo muito maior pra sua vida. Só que enquanto você não entregar realmente a sua vida 100%, porque às vezes você fala, entreguei a Jesus, mas você tá tentando se virar com a sua vida sentimental, sabe? Você fica procurando em pessoas, em homens, aquilo que só Deus pode te dar. E aí foi isso que eu entendi, que eu falei, cara, enquanto eu realmente procurar alguém que possa suprir minhas necessidades, eu vou viver me decepcionando, me machucando. E aí eu falei, agora eu tenho que parar, porque depois de se machucar tanto e levar tanto na cara, você tem que tomar vergonha, né? E realmente colocar ali sua vida diante das mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu e foi um processo muito bom, onde eu vi o amor e o cuidado de Jesus. E assim, eu quero falar pra você, não desista, sabe? Porque Jesus, ele é maravilhoso. E eu falo isso porque foi a melhor época da minha vida. A melhor época da minha vida foi quando eu entreguei de verdade a Jesus. Então, quando eu vejo algumas mulheres sofrendo por relacionamentos, por situações e coisas que eu falo, não entra nisso, porque, tipo, Deus te ama muito mais, sabe? Então, assim, a verdade é uma só. Enquanto a gente buscar nas pessoas aquilo que a gente só vai encontrar em Deus, a gente só vai se decepcionar, só vai se machucar. Então, assim, um conselho que eu daria pra Suelen há 10, 20 anos atrás é, foca no seu, sabe? Para de entrar nessa vibe de contos de fadas, de tentar colocar o seu coração em pessoas, e coloca no Senhor, porque ele tem um casamento incrível preparado para você, só que você precisa se entregar para ele de verdade, fazer cura, entrar no processo que Deus pede. Então é isso que eu queria deixar, sabe, para você também de conselho. Busca o Senhor, sabe? Entrega a sua solteirice ao Senhor de verdade. Namora com Deus, casa com Deus. Porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vivi além do que eu pensei, eu imaginei. Foi fácil? O processo não foi. Mas foi necessário. E eu acho que a vida é sobre isso, sabe? É sobre a gente aprender, é sobre a gente errar, é sobre a gente entregar todas as mãos e os pés do Senhor. E quando a gente olha
esse processo, essa entrega, a gente entende que Deus tem muito mais pra gente, sabe? Então, que isso sirva como testemunho para sua vida, que você realmente possa entregar a sua vida 100% a Jesus, que Deus possa tratar a sua vida sentimental, se ainda você não tem alguém, ou se você tá num processo, tá num casamento e muitas vezes está muito frustrada ali, entrega de verdade ao Senhor. Entrega de verdade, porque Deus vai, olha, Deus ele é assim maravilhoso, eu não tenho palavras para lhe expressar como Deus ele cuida da gente nos detalhes. Se vocês quiserem também mais para frente, eu posso contar também o testemunho do meu casamento, todo o processo, mas em especial, eu acredito que esse testemunho é muito importante eu contar para que edifique vidas de outras mulheres que estão passando pelo que eu passei e que não vê esperança mais, sabe? Acredite, há esperança, há uma luz no fim do túnel. Mas para isso você precisa acreditar e confiar na palavra do Senhor. A história de Ruth fala isso pra gente, que ela perdeu o marido. E a dela foi assim, um processo de luto, um processo realmente de morte. E depois Deus restaurou ela 100 vezes mais. E eu acredito que muitas mulheres aqui podem ter passado por muitas situações de abusos, de traumas, de relacionamentos que pode falar, nossa, eu acredito que, esse sonho morreu. Mas eu quero falar pra você que Deus, ele é um Deus perfeccionista em trazer novos sonhos, em dar esperança, dar novos caminhos. Então não desanima e não desista, porque Deus é com você. E eu sei que assim como ele fez na minha vida, como ele fez na vida de Ruth, ele vai fazer na sua vida e muito mais ainda, além do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Eu quero agradecer que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Queria pedir que o seu apoio, o seu suporte, compartilhando com algumas amigas que você acredita que não tem esperança e que acha que não vai dar certo. E que você possa realmente se edificar nesse tempo. Amém? Se você me permitir orar pela sua vida, eu vou ficar muito feliz. Senhor, eu te agradeço por essa vida que está assistindo esse vídeo. O Senhor sabe que os processos não são fáceis, mas o Senhor é o Deus que realiza sonhos, que abre projetos. E eu sei, Pai, o quanto o Senhor gosta, Pai, de realizar sonhos, e o Senhor é perfeccionista em dar novos recomeços. E eu quero pedir que o Senhor abençoe essa vida que está aí, Senhor, desmotivada, triste, talvez acreditando que não exista um futuro. E eu sei, Pai, que o Senhor é o Deus de bom futuro. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é um incrível Pai, e o Senhor cuida da sua filha amada. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigada por ter assistido até o final. Se você puder aqui se inscrever no meu canal, dar um like nesse vídeo, para que eu continue, talvez contando mais e mais testemunhas, estão por aqui. Deus abençoe.